Abre aí em Isaías, capítulo 8, porque é mais ou menos dentro disso que eu quero pensar com você sobre um tema: e se não houvesse Natal? E se não houvesse Natal? É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Isaías capítulo 8, 4 versículos apenas. Que mostra, alguém disse, alguém pode ter mandado, disse, olha, eu inventei isso, e aí eu vou colocar ali como eu que inventei. E aqui mostra aqui o primeiro outdoor da Bíblia. Se alguém se acha inventor do outdoor, está aqui no versículo 1, olha só, Deus aqui ensinando a fazer um outdoor. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma bem legível: Masher Shalal Hasbar. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jerequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Hasbar, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos a palavra de Deus. E eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Queridos, imagine o ano novo sem Natal. Pense 2023 sem Natal. Como seria viver se não houvesse Natal? E é claro que nós não estamos falando da festa de fim de ano, da magia da véspera do dia 25 de dezembro, quando a casa fica cheia de gente, a mesa posta e farta de comida, o cheiro das rabanadas. Irmãos, eu sou apaixonado por rabanada. Pratos gostosos que se misturam e permeiam o ambiente, o brilho das decorações, meio que encantam os olhos. A música de fundo seduz os ouvintes, e a gigantesca árvore repleta de presentes maravilha o coração das crianças, pensando o que tem ali embaixo da árvore com esses presentes. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bonito. Eu penso que é uma das datas que eu acho lindo. Irmãos, eu acho lindo a ornamentação da igreja. E olha que eu apanho por causa dessa ornamentação, hein? Tem gente que fica bravo comigo que eu boto árvore de Natal aqui dentro da igreja. Esse ano não, mas os outros anos já mandaram texto para mim, dizendo que aquilo ali, os gnomos, não sei, eu não sabia nem que gnomo existia. Mas eu acho lindo a ornamentação de Natal, celebrar o nascimento do meu Salvador, do seu Salvador, isso é lindo. Tudo isso é muito bom. Mas isto em si não é Natal. Natal é o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Lá no capítulo 7, no verso 14, ele vai dizer assim, olha, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel, que é Deus conosco. Então agora imagine se Jesus nunca houvesse nascido, porque é isso que nós estamos falando. Natal, ou seja, uma vida sem Natal é uma vida
sem Jesus nascesse, se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, porque a esperança para o mundo é o Natal de Jesus. Se você olhar no capítulo 9, versos 6 e 7, olha Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, olha aí rapidinho aí que eu vou ler aqui, mas só para você entender o que eu estou falando. Diz assim, olha, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo dele estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Agora imagina se isso não tivesse acontecido. Imagina se não tivesse nascido o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Como seria o mundo sem Natal? E aí eu quero pensar sobre isso. 4 pontos rápidos. Primeiro, o mundo sem Natal seria insensível. Porque na verdade já é. Porque uma das grandes bênçãos de Deus para o mundo são os seus profetas, são os seus mensageiros, são os enviados por Deus, sempre anunciando o dia do Senhor. Homens e mulheres, através da história, espalhados pelos campos do mundo, investindo o melhor seu, a sua força, a sua família e os seus filhos, para dizer aquilo que diz lá em Lucas 24, arrependam-se enquanto é tempo, convertam-se de seus maus caminhos, voltem-se para Deus, creiam em Cristo para a sua salvação. Tantas e tantas vezes, tudo aparentemente em vão, porque os homens se recusam a dar ouvidos aos sinais de Deus. O mundo sem Natal, ele é insensível aos sinais de Deus. É por isso que tem muitas casas que só tem luzes, árvore e Papai Noel, mas há uma insensibilidade, porque lá o Natal ainda não chegou, o menino não nasceu naquela casa. O verdadeiro Natal, o Deus conselheiro, o príncipe da paz não está, e lá naquela casa é apenas a ceia, é apenas as luzes, é apenas a música de fundo, é apenas Simone cantando, então é Natal, e o que você fez? O ano termina e começa outra, vai começando ano após ano, nada muda, porque há uma insensibilidade, porque o menino ali não nasceu. O mundo sem Natal é insensível aos sinais de Deus, como catástrofes, como tudo isso que está acontecendo. Por mais que Deus fale e apresente o caminho da salvação, a humanidade sem Cristo permanece em trevas, seguindo de mal a pior, caindo de abismo a abismo, cada vez mais profundos. O mundo sem Natal é insensível aos sinais de Deus. Meu irmão, Jesus está voltando. Mas os corações insensíveis, porque não tem Natal, não conseguem perceber isso. Segunda coisa, o mundo sem Natal não é só insensível, mas também é incrédulo. Quando eu olho para Isaías capítulo 8, o texto áureo que nós lemos aí, verso de 5 a 10, nós lemos uma aliança pró-Assíria em Judá, e regozijou-se quando a Síria derrotou a Assíria. A Assíria derrotou a Síria. Israel ao norte, matando os seus reis, o rei Peca de Israel e o rei Rezim da Síria. E essas vitórias, elas pareciam provar que uma aliança com a Síria era o caminho mais seguro a seguir. Logo, em vez de confiar no Senhor, as águas de Siloé, que fluem suavemente, como está aí no versículo 6, Judá escolheu seguir confiando no grande rio da Síria. O que eles não perceberam foi que o rio caudaloso se tornaria uma inundação quando a Síria viesse, destruiria definitivamente Israel e iria devastar Judá. Ou seja, preste atenção no que esse texto diz. Deus ofereceu paz ao seu povo,
Mas a incredulidade do seu povo optou pela guerra. Eles estavam sendo guiados pelo que viam e não pela fé. E esse é um grande problema dos cristãos, que são guiados pelo que veem e não pela fé. Então é possível, e aqui o texto nos mostra, que é possível muita casa de gente crente ter um Natal incrédulo. O povo que se diz povo de Deus se recusa a confiar em Deus, enquanto outros povos resistem em temer e se curvar ao poderoso e único Deus. O mundo sem Natal, irmãos, é incrédulo. Eu estava na última quarta-feira na formatura do meu irmão Marcelo, que se formou em psicologia. E ali, não lembro quando, mas mais de 20 novos psicólogos. Ou seja, eu fico imaginando a nível de Brasil, quantos psicólogos estão sendo formados. E não dá conta, porque cada vez o povo está mais doente. E óbvio que aqui não há um discurso contra a psicologia, pelo contrário. Mas tem coisas que só Jesus cura, irmão. Tem coisa que só Deus faz. Às vezes nós estamos buscando em pessoas aquilo que só Deus é capaz de fazer. E isso é incredulidade. Porque quando eu não creio que um Deus pode fazer, aí eu vou buscar recurso em outra coisa. Os irmãos sabem que a minha esposa já teve o visto negado 3 vezes para os Estados Unidos. E volta e meia eu recebo proposta dizendo: pastor, diz que vai para Disney. Pastor, se o senhor usa uma carta assim, pastor, eu tenho um amigo que tem um conhecido. E normalmente eu falo para essas pessoas o seguinte: olha, meu Deus é maior do que qualquer cônsul, qualquer embaixada, qualquer presidente da república. O dia que Deus quiser abrir a porta, nenhuma embaixada fechará. Mas por enquanto está fechada por um propósito que a gente não entendemos ainda. Mas eu creio que o meu Redentor vive. Então, irmãos, a gente às vezes queremos dar jeitinho. Eu estou falando crente, tá? Estou falando de gente de igreja. Querendo dar jeitinho, querendo arrumar coisa. Eu fui pregar lá nos Estados Unidos algumas vezes, preguei em algumas igrejas e uma igreja o pastor veio me dar um toque, dizendo: pastor, aqui, deixa eu dizer para o senhor aqui, se o senhor falar na sua mensagem que Deus tem promessa de green card caindo do céu, pastor, o senhor vai voltar aqui outras vezes. Eu falei: eu não posso pregar isso. Eu não posso pregar o que as pessoas querem ouvir. Porque isso é incredulidade quando a gente coloca esperança em coisas e não em Jesus. Então essa parte do texto vai falar que tem muita casa de crente que não deixa entrar Papai Noel. Eu falo: não, na minha casa não tem Papai Noel. Mas também não tem Jesus. Também não tem Jesus. Como seria o mundo sem Natal? Terceiro, penúltimo ponto aqui. O mundo sem Natal é inquebrantável. Inquebrantável. É outra realidade que nós enxergamos no texto, nos versos agora de 11 a 15 aí do capítulo 8 de Isaías. É uma advertência de Deus ao povo, através do profeta Isaías, para que não se seguisse a maioria e apoiasse o popular partido pró-Assíria, mas sim que eles confiassem em Deus e não nos homens. E apesar de sua posição ser vista como traição, Isaías se opunha a todas as alianças estrangeiras e achava o povo, ele clamava, ele achava melhor para o povo, e ele clamava isso, e chamava o povo a depositar a sua confiança no Senhor e não em pessoas. De um lado aqui, os líderes judeus se perguntando: é popular? É seguro? É do povão?
Então vamos para esse aqui, que esse aqui é do povão. Do outro lado, o profeta permanecia reafirmando, isso está certo. Porque a grande questão é, isso é a vontade de Deus? Porque às vezes a gente está pensando no que vai dar certo. E esse é o grande erro. De eu fazer as coisas pensando que vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. Não, a pergunta não é se vai dar certo, a pergunta é, está certo? Ainda que dê errado, está certo? Essa deve ser a pergunta de todo crente. Eu vou fazer isso aqui, porque isso é o certo a fazer. Não, pastor, mas se o senhor fizer isso que é certo, isso vai dar ruim. Não importa se vai dar ruim, o importa é que isso é o certo a fazer. Porque às vezes estamos preocupados em fazer o que dá certo, mas o que dá certo nem sempre é o certo. Nem sempre é apoiado por Deus, abençoado por Deus. Isaías aqui comparou o Senhor a uma rocha que é refúgio seguro para os crentes, ao mesmo tempo uma armadilha, pedra de tropeço para aqueles inquebrantados. Ou seja, o Evangelho é isso, é uma pedra. Para alguns, é uma rocha onde iremos construir a nossa casa. Para outros, aquela pedra é uma pedra de tropeço. É a mesma pedra, só que é como nós olhamos aquilo. Então, o problema é que o mundo sem Natal, ele vê a vida cristã, o cristianismo, como uma pedra de tropeço. Porque tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que viver realmente como uma nova criatura, porque é isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Evangelho significa novidade boa, é boas novas, é mudança de vida, é transformação daquele ser que era um ser pecaminoso, numa nova criatura em Cristo Jesus, é se transformar de criatura para filho amado. Mas tem gente que não quer, é inquebrantável, não se guia pelo temor do Senhor, mas pelo temor e pela glória dos homens. Isso é uma vida sem Natal, inquebrantável. Faz o que dá certo e não o que é certo. E por último, o mundo sem Natal é incurável. Incurável. A medicina ela pode cada vez mais, com tecnologia, avançar. Podemos formar o maior número de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, mas esse mundo continua sendo um mundo doente, porque a doença se chama pecado, e o único que pode curar o pecado é a salvação em Cristo Jesus. A parte final de Isaías, no capítulo 8, versos 16 a 22, ele atesta que apesar de todos terem rejeitado a mensagem de Isaías, isso não significava que seu ministério havia sido um fracasso. E que palavra de ânimo e consolo está para nós pregadores do Evangelho. Porque tem hora parece que a gente está malhando em ferro frio. Parece que a gente está pregando para ouvidos mocos. Os verdadeiros discípulos do Senhor, eles receberam a palavra de Deus e a valorizaram em seu coração. Pela fé, o profeta poderia esperar que a palavra de Deus fosse cumprida. Mas como já dissemos, Deus sempre deixa sinais para os homens. Isaías e seus filhos que nos digam. Lembre-se que Isaías significa Deus é a minha salvação. Esse é o significado do nome Isaías. Deus é a minha salvação. Yahvé é a salvação, seria a tradução literal. Yahvé é a salvação. Algo que lembraria ao povo que deveria sempre confiar no Senhor para libertá-lo. O nome do seu filho mais velho significa um remanescente retornará.
E essa foi uma palavra de promessa quando parecia que a nação seria totalmente destruída. O nome do filho mais velho do profeta, ele vai dizer, o nome do filho mais velho significa veloz, veloz para saquear e rápido para levar embora. Isso apontou para a invasão depois da queda orgulhosa da Síria, de Israel e de Judá. O problema, irmãos, é que em tempos de crise, em vez de se voltar para Deus, em vez de buscar sabedoria em Deus, o povo consulta demônios. Está aí, se você olhar no versículo 19 do capítulo 8, vai ver isso, rememorando o que aconteceu em Deuteronômio capítulo 18. Em vez de se buscar em Deus, em vez da confiança estar em Deus, nós continuamos confiando em homens. Continuamos achando que não, olha, fica tranquilo, 2026 vai vir aí. Aí nós, que somos conservadores e da direita, nós voltaremos. E aí cuidado agora que a gente voltar. Aí o negócio, o bicho vai pegar, porque agora sim nós vamos. Vai nada. Não vai. Não vai. Porque o mundo jaz no maligno. Se você continuar colocando esperança em homens, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. A nossa esperança não está nessa terra, não está em pessoas, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Porque se assim não fizermos, isso vai apenas aumentar a escuridão moral e espiritual da gente. Os líderes de Judá ansiosamente esperavam o alvorecer de um novo dia, mas viram apenas trevas cada vez maiores. Presta atenção nisso, irmão. Você vai ver isso do verso 20 ao verso 22. Se você ficar esperando que dias melhores virão, baseado em pessoas, esperando a sua vida em pessoas, principalmente em política, dias cada vez mais tenebrosos virão. Basta ver que agora nós temos Flávio Dino no STF. Fica tranquilo, que tem mais uma vaga ainda, vai vir outra aí, fica tranquilo. Bom foi Bolsonaro, que botou um pastor lá, André Mendonça, fazendo o quê? Nada. Se tivesse na igreja pregando o evangelho, estava muito mais fazendo melhor para o Brasil do que se mancomunando com um mundo que só pensa no seu próprio umbigo. E que bom que isso está gravado e eu posso ser preso a qualquer hora. Mas como diz um amigo meu, pastor, né, Juninho? Não corta não, Juninho, deixa aí que se lasque quem pensar diferente. Porque essa é a verdade. Irmãos, daqui a pouco nós seremos proibidos de falar a verdade. Aliás, já somos. Já somos. E pode deixar, Juninho, não precisa cortar não. Porque essa é uma verdade que eu creio. Que não importa Cássio Nunes ou André Mendonça, que foram indicados pelo presidente conservador. Não faz diferença nenhuma, junto com outros que foram indicados por presidentes de esquerda. Sabe por quê? Porque o sistema corrompe. Então a nossa esperança não está nessa justiça humana. A nossa esperança está na justiça divina. Essa é a nossa esperança. Irmãos, eu quero finalizar, concluir, dizendo que, graças a Deus pelo Natal, porque a vida e obra de Jesus traz redenção, traz restauração, traz salvação, traz transformação. A vida e a obra de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, comprou para nós a possibilidade do novo nascimento e da salvação. O mundo, de fato, vive como se não existisse o Natal. Apenas celebra as luzes. Festejam apenas esse dia 25. Mas não precisa ser assim com a gente. Não pode ser assim com você. Então, minha oração nessa manhã é que o Senhor destrua a sua insensibilidade, acabe com a sua incredulidade, quebrante o seu coração
e cure você, porque aí sim você entende o que é Natal. Que eu e você olhemos para Jesus, que eu e você tenhamos a Cristo como Senhor, como Salvador, que eu e você comprometemos-nos com o seu Evangelho, que vivamos uma mudança de vida, que esperemos pela salvação do Senhor, que coloquemos em Jesus a nossa esperança. O Messias, que muda a história do Brasil, se chama Jesus de Nazaré. Em nenhum outro há salvação, só em Cristo Jesus. Se você entender isso, você terá um Natal, e aí na sua casa, de verdade, o menino nasceu.